A desejar, fica aqui conosco. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado nesse lugar. Faça dessa casa aqui o seu lar espiritual, a Devec Natal. É com muita alegria, que nós estamos recebendo nessa noite um casal de amigos. Estava falando ali com ele ali dentro, pastor, isso aqui, você fica à vontade, que aqui o senhor está na sua segunda casa, pastor Carlos. Para quem não conhece, quero apresentá-lo nessa noite, pastor Carlos Kleber Maia. Fica de pé, pastor Kleber Maia. Está acompanhado da sua esposa, a irmã Dione. Fica de pé, irmã Dione. Isso. Deus abençoe. Pode vir, pastor. Deus abençoe. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que alegria estar nesta noite aqui. É sempre um prazer muito grande chegar à casa do Senhor, em especial aqui onde somos tão bem recebidos e nos sentimos muito bem. Louvo a Deus por esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui nesta noite. Quero agradecer mais uma vez a confiança do pastor Anderson de aqui nos confiar esse espaço. Uma alegria poder rever aqui os pastores, pastor André, com a irmã Roberta, pastor Dorietes, pastor Braulio, pastor Osório. Que alegria revê-lo aqui. E que Deus continue abençoando grandemente aos nossos queridos irmãos. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 20, onde nós vamos encontrar o texto da parábola dos trabalhadores na vinha. Mateus capítulo 20. E já que nós vamos falar de parábolas, eu quero apresentar rapidamente aos irmãos a obra que agora recente lançamos. Deus me deu a graça de escrever o livro As Parábolas de Jesus e a Resposta Humana. As parábolas não são histórias feitas para entreter, elas requerem uma resposta do ouvinte. E essa resposta é determinante para ver se alguém entra e permanece no reino de Deus. É assim que nós entendemos. E se você quiser saber mais sobre essa história, procura lá na livraria As Parábolas de Jesus e a Resposta Humana, e você vai poder então conhecer melhor sobre isso, ok? É uma pesquisa muito interessante e você não vai encontrar em português outro livro sobre esse mesmo tema, essa mesma pesquisa, então creio que vale a pena conhecer. Mateus capítulo 20, vamos ler do verso 1 em diante, que diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu?
Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Imagine um soldado que, tendo caído em solo inimigo e estando ali abandonado, vai ser resgatado por um grupo de homens a um duríssimo custo. Alguns morrem, ficam feridos, para resgatar aquele homem dali. O capitão que lidera aquele grupo que vai resgatá-lo, estando ferido mortalmente, antes que aquele jovem soldado seja resgatado, diz a ele: faça por merecer. Essa história é um filme que Spielberg lançou sobre guerra, o resgate do soldado Ryan. Faça por merecer. Alguém viver sobre esta imposição, sobre este peso, deve ser muito difícil. E no final do filme, o soldado Ryan, já envelhecido, está perguntando: eu fiz por merecer? Porque quem precisa viver com uma ideia dessa nunca sabe se fez o suficiente. Fazer por merecer é algo que realmente é muito difícil. Mas por incrível que possa parecer, muitos crentes querem viver assim também. Fazer por merecer. Ou achar que merece algo porque fez isso, fez aquilo, paguei o preço, ralei, fiz muito, ou estou aqui há muito tempo, trabalho demais, e de alguma forma eu devo merecer alguma coisa. Isso não é coisa só para algumas cabeças que estão sinalizando para mim aqui que já viram alguém fazer, ou quem sabe até já viveu assim. Isso vai acontecer com os apóstolos. Aqui alguns versículos atrás, depois que o jovem rico foi embora, Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, e nós? Deixamos tudo, já estamos esse tempo todo te servindo. O que nós vamos ganhar? O que é que nós merecemos? E Jesus então vai contar esta parábola que nós iremos analisar nesta noite. Na parábola há um ambiente onde provavelmente há uma colheita de uvas. Os entendidos dizem que Israel, as uvas, elas têm uma janela muito curta para serem colhidas depois que ficam maduras e antes que cheguem as chuvas que iria estragar tudo. Então há sempre a contratação de mão de obra extra para colher estas uvas. Provavelmente esse é o contexto que a parábola acontece. O dono da vinha, diz o texto que ele vai de madrugada até a praça da cidade, onde ficavam os trabalhadores aptos a serem contratados para trabalhar. Muitos ali se apresentavam exatamente para ganhar algum recurso, para ajudar na manutenção da sua família ou levantar alguma coisa extra. E diz o texto que o dono encontra alguém e acerta com eles, faz um contrato de acordo de cavalheiro, né? 1 denário por dia. Era o pagamento padrão. Alguns acham até que era um pagamento muito alto para um diarista, mas era o que se esperava daqueles que trabalhassem durante um dia. 1 denário por dia, está tudo certo, vão trabalhar na vinha. E eles foram. Mas o texto diz que às 9 da manhã e depois, próximo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, aquele patrão volta lá e encontra pessoas ainda que não foram contratadas e as contrata, mas agora, não havendo mais um dia inteiro para trabalhar, ele apenas diz: vão e eu vou lhe dar o que for justo. E eles confiam na justiça, eles confiam na palavra daquele homem, confiam na sua integridade. Eu darei o que for justo. E eles vão. Às 5 horas da tarde,
faltando aí 1 hora para encerrar o que seria o expediente normal, aquele homem volta à praça e ainda encontra trabalhadores ali. Por que vocês ficaram o dia todo? Ninguém quis nos contratar. É provável que esses últimos, e até mesmo aqueles que foram contratados mais tardiamente durante o dia, fossem pessoas que não foram contratados porque não eram muito aptos, talvez de idade mais avançada, talvez alguma deficiência, a falta de um físico adequado, por isso que acabaram sobrando. Eram já os que ninguém queria contratar, eram já os de pouco valor, ou talvez até os inúteis. Mas o dono da vinha disse: vão para a vinha, eu quero que vocês trabalhem para mim também. E eles foram confiando na integridade daquele homem que os contratou. E quando chegou a hora de pagar, eles vão receber. Cada um vai receber. Ninguém deixou de receber aquilo que eles esperavam. Mas há uma surpresa nesse momento. Mas antes de falar da surpresa, vamos entender uma coisa que a parábola já nos sinaliza. Deus procura pessoas, Deus alcança as pessoas e lhes dá a oportunidade de estar com Ele, de trabalhar para Ele, de pertencer à obra dEle, de fazer algo para Ele. É Deus quem procura essas pessoas e Ele sempre recompensa aqueles que trabalham para Ele. O escritor aos Hebreus vai dizer: Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram para Ele. Não há ninguém que trabalhe para o Senhor sem receber a sua recompensa. Jesus disse: até um copo de água fria terá recompensa. Até mesmo quando vocês sofrerem perseguições, grande será o vosso galardão no céu. Quando alguém vai orar, ou vai jejuar, ou vai dar uma esmola, Jesus disse: não se preocupe em receber dos homens o aplauso por isso, porque o vosso Pai vê o que vocês fazem em secreto, e Ele vos recompensará publicamente. Há uma promessa que faz parte daquilo que Jesus traz para os seus discípulos, de que o Senhor é um Deus que recompensa aqueles que trabalham para Ele. Quando Pedro pergunta: e nós, Senhor? O que nós vamos ganhar com isso? O que nós merecemos? Jesus diz a ele: olha, não há ninguém que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, que não receba muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Àqueles que aceitam o chamado do Senhor, Ele dá vida eterna. Mas não é somente isso. Além da vida eterna, ainda tem muitas vezes mais. Ainda tem recompensas, ainda tem outras bênçãos. Mas a vida eterna e as recompensas que Ele tem para nós é um contrato que Ele deixa claro, mas tem uma cláusula que Ele também não escondeu. E não está em letrinhas pequenas não, está muito claro. Há um porém nesse contrato. Muitas vezes mais, vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Porque o Senhor vai trazer essa ideia, esse ditado, essa fala, porque nós vamos entender, queridos, que o pagamento que Ele faz, a recompensa que Ele dá, não é por merecimento, mas é por graça, é por generosidade, porque Ele é um Deus gracioso e fiel. No final do dia, quando então os trabalhadores são reunidos, e o administrador, a mando do dono da vinha, vai fazer o pagamento, aí vem uma surpresa, porque o dono chama e diz: pague a todos, mas comece pelos últimos. Os últimos só trabalharam 1 hora, e 1 hora fria do dia, e 1 hora onde provavelmente a produção já não
Foi muita coisa. Talvez nem tinha mais o que colher quando eles chegaram. Mas qual não foi a surpresa? E esse é um elemento que muitas parábolas trazem, essa surpresa. Em vez de receber apenas uma pequena parte, eles receberam o pagamento por um dia inteiro de trabalho, 1 denário. Deve ter saído, glória a Jesus, naquela fila. Deve ter dado um aleluia grande naquela fila, porque imagina, você está pensando, ninguém quis me contratar, eu também, sempre acontece isso, não tenho muita habilidade, eu tenho esse defeito na perna, eu sou esse magrelo aqui que ninguém quer contratar, mas esse homem me contratou, e agora a surpresa maior não é só essa, que ele pagou generosamente, deu um dia inteiro de trabalho para aqueles que trabalharam apenas um pouco. E aí deve ter brilhado os olhos dos primeiros, porque pensaram, peraí, se 1 hora vale 1 denário todo, quem trabalhou as 12 horas como nós, opa, vai vir uma grana gorda aí, tem recompensa muito grande aí. Mas quando chegou a vez deles, os primeiros, o dono da vinha lhes deu o pagamento que havia acertado com eles. Lhes deu 1 denário. E o texto diz, eles começaram a murmurar contra o dono da vinha. Começaram a murmurar contra o patrão. E aí a questão principal não é, você foi injusto, não, está sendo pago o que foi acertado. Mas a questão é, você nos igualou com estes outros que trabalharam menos do que nós. Parece que você não está reconhecendo o que nós fizemos. Injusto não é, mas porque você foi tão generoso com eles e foi menos generoso conosco, nós fizemos mais, merecemos mais. Esta é a ideia que é nos apresentada. Mas na resposta que o dono da vinha vai dar a estes homens, tem algumas lições que nós precisamos tomar. A primeira delas é, Deus não é injusto. Ninguém jamais pode reclamar de Deus que Ele dê menos do que esta pessoa mereça. Deus sempre dá muito mais do que nós merecemos. A medida de Deus é abundante, cheia, transbordante, sacudida, recalcada. A medida de Deus é sempre maior, é infinitamente mais, é muito mais abundantemente além. Deus não é injusto. Deus não é injusto. O problema é que tem pessoas que acham que merecem mais do que têm recebido de Deus. Deus, no entanto, vai dizer àquele homem, ou seja, o dono da vinha, que é uma figura que representa Deus nessa parábola. Ele diz, eu posso fazer o que quiser com o que é meu. Deus é livre para ser generoso e Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. O apóstolo Paulo vai perguntar quem deu primeiro a ele, para que possa receber alguma coisa como pagamento. Deus não deve nada a ninguém, então Ele pode dar o que Ele quiser, a quem Ele quiser, na quantidade que Ele quiser, na hora que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Ele é generoso, aleluia, abundante. Mas parece que é ruim Deus ser generoso aqui. O problema não é que Deus seja injusto ou não seja generoso. O problema é que parece que Deus é mais generoso com o outro do que comigo. Aí onde eu começo a ficar enciumado. Esse camarada mal aceitou Jesus e já veio aqui agradecer na quinta-feira, e eu estou aqui já na 5ª campanha consecutiva. Como é que pode? O problema não é que Deus não seja generoso, é que eu estou achando Ele generoso demais com aquele outro.
é que eu estou achando que Deus está dando demais, e principalmente está dando a mim menos do que eu mereço. Mas nós aí precisamos entender a chave que nos faz ficar tranquilos em relação a isso. Eu quero que você grave bem na sua memória para você não esquecer. Aquilo que nós recebemos de Deus não é por causa de merecimento, mas é por causa da promessa que Ele faz, e é por causa da graça que Ele é peculiar. Aqueles que foram para a vinha e receberam, eles não assinaram um contrato, nem tinha certo quanto eles iriam receber, mas o Senhor disse: eu lhes darei o que for justo. E Ele não foi justo com eles não, Ele foi generoso, Ele foi muito mais do que justo. Você e eu temos a certeza que trabalhando para o Senhor iremos receber, não por causa do merecimento, mas por causa da promessa que Ele fez, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Não há ninguém que tenha uma promessa de Deus e possa depois chegar ali no Procon divino reclamando que Ele não cumpriu ou que Ele não fez aquilo que Ele disse que faria. Se você tem uma promessa de Deus, você pode ter a certeza, Ele é justo para cumprir aquilo que Ele falou. Mas também Ele é generoso para ir além do que Ele prometeu. E Ele é generoso para fazer como quiser com aquilo que é dele. Nós esperamos as bênçãos de Deus e podemos esperar assim com confiança, porque Ele sempre vai além das nossas expectativas. Nós oramos e buscamos e pedimos. Às vezes parece que Deus não está tão generoso comigo. É que nós só conseguimos enxergar o momento imediato. E às vezes o não de Deus é porque Ele tem algo muito diferente e melhor para cada um de nós. Aleluia! Porque quem vai ao Senhor em busca de uma bênção, quando ele alcança esta bênção, a generosidade do Senhor é tão grande que Ele pode ali entender. Primeiro, Ele não merecia o que recebeu, e depois Deus sempre vai surpreender. Quantos que foram em busca de uma cura e receberam também a paz, a graça, a vida nova? Quantos que foram em busca apenas de um alimento e receberam a graça de Deus abundantemente? Quantos aqui que oraram pedindo uma bênção que parecia tão simples, e Deus foi abundante, generoso, superabundante, surpreendeu, fez muito mais? E aí nós vemos, queridos, que esta parábola, ela nos ensina que nós não podemos viver no padrão do mundo, mas no padrão do reino, onde a graça é que determina a forma como Deus vai agir. A salvação, a maior de todas as bênçãos, é inteiramente pela graça de Deus. Nós estávamos como aqueles homens, esperando que alguém nos convidasse, esperando que alguém nos estendesse a mão, esperando que alguém precisasse de nós, esperando que alguém nos chamasse, e ninguém nos chamou, pelo menos ninguém que realmente valesse a pena. É interessante porque na parábola o homem tem alguém para pagar. Ele não deveria ter alguém para contratar, mas é ele mesmo que vai até o mercado, porque aqui é uma figura que nos ensina: Deus não manda anjos para buscar você, é Ele quem quer você, é Ele quem vai ao seu encontro, é Ele quem vem ao nosso encontro. Deus poderia ter enviado alguém para resolver essa parada, mas Ele desceu à terra, se fez homem como eu e você, aleluia, e foi até a cruz para morrer em meu lugar e em meu favor. Ele na cruz foi até onde você e eu estávamos, desvalidos, sem valor, aleluia. E Ele chamou e disse: eu quero você também.
Eu quero que você trabalhe para mim também. Eu quero que você faça alguma coisa para mim também. Eu quero contar com você. Eu quero você trabalhando na minha vinha. E aí nós precisamos entender: Deus sempre recompensará os seus servos. Então você que atendeu ao chamado de Deus, a salvação de graça é para você, é garantida para aquele que crê no Senhor Jesus. E além de você ter a certeza que Ele tem a salvação, espere pelas bênçãos de Deus. Espere pelo derramar das bênçãos do Senhor. Espere pelo muitas vezes mais. Espere pela recompensa. Espere pelo galardão. Espere pelas portas abertas. Espere pelas vitórias de Deus. Só não espere merecer aquilo que Ele vai te dar. Espere as bênçãos, elas virão, porque o Senhor é fiel em cumprir. Mas Ele não vai dar aquilo que nós merecemos. Essa é a oração que eu lhe aconselho a nunca fazer. Dê-me, Senhor, aquilo que eu mereço, porque nós não merecemos coisa nenhuma, ou o que nós merecemos não é bom nem a gente pedir. Um dia eu estava aconselhando uma irmã que havia passado por uma situação difícil. Foi roubada, levaram o carro com as mercadorias que vendia. E agora, pastor, eu digo, vamos orar, querida. Deus é poderoso para restituir. Mas foi assim. Eu digo, olha, deixa eu fazer uma pergunta a você. Se você fosse filha de Bill Gates, se você fosse filha de Elon Musk, se você fosse filha de um dos grandões aí, você estaria preocupada? Você estaria desesperada? Levaram o meu carro com as mercadorias. Papai Gates, pelo amor de Deus, levaram isso aqui. Você estaria preocupada com isso? É lógico que não. É lógico que não. Não estou dizendo que essas coisas não tirem a nossa paz, não tragam preocupação. Mas é aí onde nós precisamos entender: aquele a quem nós servimos, aquele para quem trabalhamos, aquele que é o nosso Pai, aquele que nos chamou pela sua graça, Ele é o dono do ouro e da prata, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz maravilhas. Aleluia! Trabalhar para aquele que tem e que é justo é maravilhoso. Aí ela disse assim: pastor, mas será que eu mereço? E eu disse: minha filha, com certeza não. Será que eu mereço que Deus faça isso? Não, com certeza você não merece. Mas essa não é a questão. Não esperamos as bênçãos de Deus porque nós merecemos. Nós esperamos as bênçãos de Deus porque Ele é fiel por natureza e porque Ele é gracioso por decisão. Ele resolveu ser bom, porque essa é a sua natureza bondosa. A pergunta de Deus é: e se eu quero ser bom? E se eu quero dar? E se eu quero ser generoso? E daí? E se eu quero abrir as portas? E se eu quero abençoar? E se eu quero levantar? E se eu quero fazer uma coisa grande? E se eu quero derramar abundantemente? Tá bom para você? Aleluia! Porque não é, queridos, o merecimento que nos faz esperar as bênçãos. Deus tem em primeiro lugar salvação para nós, e a salvação é igual para todos, e todos só a têm sem merecimento. O jovem pastor Timóteo, educado nas sagradas letras, criado no Evangelho, e o ladrão da cruz que aceitou ao Senhor na prorrogação depois do segundo tempo, nos últimos minutinhos, ambos receberam a mesma salvação. Ambos receberam a mesma salvação. E esta é uma bênção que nós muitas vezes nos acostumamos. Parece que acontece assim. Quando você recebe a graça, você se surpreende. Aí depois você se acostuma.
E se não tiver cuidado, daqui a pouco você está exigindo graça. Nós muitas vezes não paramos para pensar no preço que a salvação custou. Para mim foi de graça, para você foi de graça, para cada um aqui é de graça, mas para Jesus não foi de graça, custou muito caro. Para Deus não foi de graça, custou um preço altíssimo, mas Ele nos deu porque Ele é gracioso, maravilhoso, e nós podemos então simplesmente receber aquilo que de graça Ele nos oferece e louvar ao Senhor por isso. Há recompensas, há galardões, há bênçãos. Nós precisamos entender que o Senhor nos deixa claro na sua palavra. Ele é um Deus de recompensas, um Deus que quer recompensar, um Deus que é gracioso, e tudo o que temos então é pela graça de Deus. Se fomos chamados para trabalhar, é pela graça. Se recebemos a oportunidade de ir para a vinha, é pela graça. Se Ele nos capacitou para fazer alguma coisa, é pela graça. Se nós suportamos a fadiga e o calor do dia, é pela graça. Se nós recebemos o pagamento, é pela graça, porque tudo é pela graça de Deus. Aleluia! Se você faz muito, é pela graça. Se você faz pouco, ainda é pela graça. Se você está aqui, é pela graça. Se você tem motivo de dar glória a Jesus, é pela graça. Se você ainda está na campanha esperando, confie na graça do Senhor, porque Ele é um Deus gracioso, generoso, um Deus que faz coisas maravilhosas por aqueles que confiam nele. Sabe o que acontece na parábola? Ela termina sem nós sabermos qual foi a reação dessas pessoas. As parábolas são assim. Porque nós não sabemos o que eles fizeram depois que ouviram isso do Senhor. É porque agora nós temos a chance de entrar na parábola e darmos a nossa resposta a essa questão. É porque agora nós podemos, queridos, apenas nos posicionar aqui dentro desse contexto e entender: Deus nos fez promessas. A maior delas é a salvação em Cristo Jesus, e Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Alguém pode achar que não vale a pena ser crente. Alguém pode achar que até agora não recebeu o que pensava. Alguém pode achar que já está não sei quantas campanhas e não recebeu ainda. Alguém pode achar que já fez tanto e achava que merecia mais. Mas isso é ilusão. Nós não merecemos nada. No entanto, temos a certeza que Ele é maravilhoso para cumprir. Ele não tem dívidas com ninguém, mas Ele tem graça para todo mundo. Isso é maravilhoso, querido. Sabe por quê? Porque se nós estivéssemos esperando receber o que merecemos, estaríamos aqui desesperados, arrancando os cabelos da cabeça. E agora? Eu só distribuí 10 envelopes, eu só trabalhei essa semana, eu só cantei 2 hinos, e eu só vim 2 dias na campanha, e agora? Porque quem precisa fazer por merecer vai ficar eternamente com este peso sobre as costas. O jovem rico chegou para Jesus e disse: eu já tenho feito tudo isso, mas eu sinto que falta alguma coisa. Eu não me sinto merecedor ainda da vida eterna. Eu não sinto que eu recebi alguma coisa. Porque quando nós olhamos para o que nós fazemos, vamos encontrar muitas falhas. Quando olhamos para o que nós fazemos, até aquilo que parece perfeito, lá no fundo tem um motivo, lá no fundo tem uma pontinha de um sentimento, lá no fundo tem alguma coisa que a gente diz: não era para ser assim, e talvez por causa disso eu não mereça. Não, nós viemos aqui nesta noite não é para ouvir uma história de pessoas que merecem. A história do Evangelho não é a história daqueles que trabalharam tanto que Jesus agora tem que recompensar porque eles fizeram muito. Não, a história do Evangelho é daqueles que estavam abandonados no pecado, é daqueles que ninguém queria, daqueles que não tinham condição de fazer nada que fosse proveitoso na vida, mas o Senhor nos alcançou. Ele foi me buscar e buscar você, aleluia, no lamaçal do pecado, no
chamou para trabalhar para Ele, deu a você um cargo de príncipe da sua casa, deu a você a oportunidade de trabalhar para Ele, deu a você a comissão de ser representante dEle. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é graça abundante que nos faz ver como o Senhor nos trata de maneira tão generosa. Hoje é uma noite de nós considerarmos o quanto já recebemos e de sermos gratos por aquilo que o Senhor já fez. Você está vivo é pela graça. Além de vivo, estar inteiro é pela graça. Além de inteiro, está tudo funcionando, pelo menos, mais ou menos, é pela graça de Deus. Você é um crente lavado, remido no sangue de Jesus, vida transformada, resgatada do pecado, tirada do lamaçal, muitas vezes liberto de drogas, muitas vezes liberto de vidas terríveis. E isto é a graça de Deus que se manifestou na sua vida. E se você está pensando, eu ainda não cheguei aí, então hoje é noite de graça para você também alcançar esta salvação e a nova vida em Jesus. Aleluia! Não bastasse essa graça que nos resgatou, Ele agora nos chamou para trabalhar para Ele, para trabalhar com Ele. E a um Ele deu o dom, a outro Ele deu outro dom, a outro Ele distribuiu o talento. Aquele que achava que era inútil, agora se vê alguém que pode fazer algo para o Senhor. Alguém que se achava uma pessoa tão tímida, mas agora, pela graça de Deus, fala de Jesus e vê a mudança na vida das pessoas. Aquela mulher junto ao poço da aldeia de Sicar era a figura que ninguém queria encontrar com ela. Se você fosse homem, você não queria conversar com ela, porque se a sua mulher soubesse, você estava no prejuízo. Aquela mulher já tinha roubado o marido de metade do povo daquela aldeia. Se você fosse mulher, você não queria encontrar com ela, porque senão o estardalhaço podia ser grande. Arranca cabelo, puxa, derruba, vai aquela luta, porque aquela mulher era perigosíssima para as famílias, para os relacionamentos. Ela vai buscar água ao meio-dia, hora que ninguém ia lá. Ninguém, menos Jesus, porque Jesus vai lá. Dizem os entendidos que nesses poços da antiguidade não tinha balde, cada um levava o seu. Até os visitantes, os viajantes levavam um balde de couro. É engraçado que Jesus não tinha um balde, mas ele tinha um plano. E o plano era melhor do que ter o balde, porque ele vai sentar no poço e diz: aqui só tira água se falar comigo. E ele vai tocar na vida daquela mulher. Aquela mulher vai ser tocada de uma maneira tão graciosa. Falar com ela era graça, comunicar a salvação a ela era graça, apresentar-se como Messias a ela era graça, transformar a vida daquela mulher era pura graça. E aquela mulher agora, a mulher indesejável, a mulher que ninguém queria falar, ela sai correndo para a aldeia e diz: venham, atenção todo mundo, meu Deus, chega, tranca as portas, a roubadora de maridos está aí. Não, mas ela tem uma mensagem diferente. Venham ver o homem que disse tudo sobre a minha vida. Esse não é o Cristo. E agora depois nós vamos encontrar aquela aldeia inteira dizendo: não é mais pelo que ela disse, mas agora nós temos conhecido que tu és o Salvador do mundo. Mas aquela mulher, a inútil, a indesejada, a que era excluída, se transformou num instrumento de Deus, porque Jesus chamou-a, deu nova vida a ela e lhe deu agora a capacidade de trabalhar para Ele, de ser um instrumento vivo no reino de Deus. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você. Aleluia! Ele nos chamou, nos fez seus instrumentos. E no final de tudo, ainda tem recompensa graciosa por aquilo que Ele fez. Hoje é noite de reconhecer: eu não mereço, mas eu sei que eu vou receber do meu Senhor abundantemente, porque Ele é um Deus de graça. Hoje é noite de reconhecer que eu não mereço, mas que eu preciso trabalhar para Ele, fazer algo para o reino dEle.
Ele me encontrou inútil e me transformou num trabalhador da sua vinha. Pastor, mas eu aceitei a Jesus só tem uma semana. Você é desses da última hora. Não se preocupa não. Tem recompensa para quem trabalha pouco. Tem recompensa para quem trabalha muito. Tem recompensa pela graça. Porque o Senhor, aleluia, Ele não olha para mim e para você buscando encontrar perfeição. Ele encontra os nossos defeitos e os preenche com a sua graça para nos fazer pessoas inteiras. É hora de reconhecer que sem a graça nós somos inúteis, mas também é hora de entender que pela graça nós nos tornamos muito úteis ao reino de Deus. Se você estava pensando que não tinha o que fazer, se você estava pensando que não tinha valor, se você estava pensando que não tinha algo que pudesse para fazer nesta noite, entenda, a graça que te chama é a mesma que te capacita. A graça que te encontrou é a mesma que dá a você as habilidades para fazer algo para o reino de Deus. A graça que resgatou você é a mesma graça que põe você para trabalhar para o reino. E o que eu faço? Faça o que estiver às suas mãos para fazer para Jesus. Você começa fazendo alguma coisa e Deus vai abrindo as portas para você fazer muito mais. Ninguém aqui começou como está hoje, mas começou de alguma forma. E Deus vai capacitando, e Deus vai dando mais graça, e Deus vai abençoando, e você certamente pode trabalhar para o Senhor, porque Ele é um Deus gracioso, muito além de justo, e que sempre recompensa os que trabalham para eles. Pastor, mas você não sabe a minha vida, você não sabe a minha história. Eu não sei, mas Jesus sabe. Ele te chamou mesmo assim. E quanto mais abundou o pecado, Paulo diz, superabundou a graça. Estava faltando muito em você, então você recebeu mais graça. Eu lembro de uma história de uma pianista que resolveu fazer um concerto num hotel. E ela mandou colocar no saguão do hotel a propaganda ali para quem quisesse à noite assistir o concerto. Pianista fulana de tal, aluna do grande mestre X. E ela colocou lá o nome de um famosíssimo pianista, um grande mestre conhecido. Só que tinha um detalhe: ela nunca estudou com ele. Era fake. Ela nunca estudou com ele. Mas para chamar a atenção, para que as pessoas se interessassem, para que lotassem o salão, ela resolveu fazer essa propaganda. O que ela não esperava é que o grande mestre foi hospedar-se naquele hotel, naquele final de semana. E quando ele chegou e viu aquela exposição, ele disse: eu não conheço essa pessoa, não foi minha aluna. Aí ele ouviu que tinha alguém tocando lá dentro no piano, e ele entrou e chegou junto dela. Ela estava praticando ali, tentando acertar, melhorar alguma coisa. Aí ele e ela virou-se: meu Deus, é o professor que eu disse que tinha estudado com ele, não tinha estudado. Ela cai de joelhos nos pés dele e diz: me perdoe, eu abusei do seu nome, eu fiz isso porque eu queria uma oportunidade, mas eu nunca estudei com você. Ele disse: sente aí, comece a tocar. E ela começou a tocar, e ele do lado dizia: não, faça assim. E ela começou a tocar, ele disse: não, vamos dessa maneira, imite o meu movimento, faça assim, faça assim. E aí passou um tempinho ali dando umas dicas, umas aulas para ela, e ela melhorou um pouco o que ia fazer. Ele disse: pronto, agora você pode dizer que foi aluna do grande mestre pianista e pode fazer o seu concerto. Sabe o nome disso, queridos? Isso se chama graça abundante. A graça que releva o erro, mas não deixa lá. A graça que conserta o erro e faz daquela pessoa
pessoa, alguém agora digno e participante. Eu não merecia, mas agora eu posso chegar aqui ou em qualquer lugar e dizer: eu fui aluno do grande mestre Jesus, me sentei aos pés dele, aprendi com ele, recebi dele graça, recebi dele direção, recebi dele capacitação. A graça dele me alcançou, me renovou, me fez nova criatura, participante do seu reino, integrante daqueles que são chamados para trabalhar para ele. Você e eu nada merecemos, mas podemos nesta noite nos alegrar pela graça que nos foi derramada de maneira tão grande. Fique de pé comigo, por favor. A graça é tão extraordinária que precisa nos surpreender a cada dia. Eu e você não merecemos a graça, nunca vamos merecer. Esse é o problema quando alguém se acostuma com a graça e daqui a pouco começa a exigir graça. Graça exigida não é graça, porque a graça por natureza é imerecida, é favor imerecido. Se você está pedindo a Deus que lhe dê o que você merece, pare com isso. Você não precisa disso, você precisa é de graça. E o doador da graça está aqui nesta noite para te abençoar, para te capacitar, para te chamar. Aleluia. Me dê um dó maior. A graça nos alcançou, o perdão de Deus, que foi oferecido tão graciosamente, foi recebido por mim e por você. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, não, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Ele pagou em meu lugar, pagou em seu lugar, pagou em cada um de nós o preço. Nós merecíamos a morte, mas Ele nos deu vida, vida nova, vida abundante. Se alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu essa vida nova que Jesus tem para você, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Ele veio te buscar nesta noite. Ele veio te encontrar nesta noite. Ele vai ao teu encontro nesta noite. Você não veio aqui por acaso. A graça de Deus te encontra, aleluia, e te oferece uma nova vida. Se há alguém aqui que ainda não confessou a Jesus como seu Salvador e quer nesta noite entregar-se a esse Senhor gracioso, vale a pena
vale a pena entregar-se para Jesus, vale a pena viver com Ele, vale a pena trabalhar para Ele. Ele quer também que você faça parte deste exército que Ele chama. Se há alguém que nesta noite quer aceitar a Jesus como Salvador, quer confessá-lo como seu Senhor, vem aqui à frente. O horário já terminou, eu quero que você venha rápido. Você nunca vai encontrar uma graça tão grande como essa. Em nenhum lugar você vai encontrar alguém que te aceita, que te recebe da maneira como você é, mas que trabalha para mudar a sua vida como Jesus. Se alguém venha, aleluia, venha para Jesus, aleluia. A graça de Deus é para você também. A mudança que só Ele pode fazer é para você também. Eu quero fazer um segundo convite, você super rápido. Não vou nem chamar você aqui à frente, para você não ter que se deslocar e o tempo já foi embora. Se você recebeu a graça de Deus, se você foi chamado para trabalhar para Ele, mas você resolveu enterrar o talento, ficar apenas sentado. Eu não estou falando só de ser obreiro na igreja, estou falando de trabalhar para Jesus onde quer que você se encontre. Ele quer que você seja um instrumento dele onde quer que você esteja. Se alguém aqui que parou de trabalhar, ou que não se envolveu de maneira nenhuma, não entendeu que o Senhor te chama para trabalhar para Ele, e você quer nesta noite assumir um compromisso com o Senhor de voltar a trabalhar, ou de começar a se empenhar no reino de Deus para fazer alguma coisa para Ele, coloca a sua mão no seu peito assim. É um sinal entre você e Deus, é um compromisso entre você e Deus. Aleluia. Você está dizendo: conte comigo, Senhor, conte comigo. Me chamaste por tua graça, eu vou atender, eu vou responder. Eu não sei o que fazer, eu não sei nem o que eu tenho condição de fazer, mas se você, aleluia, entende que a graça te chama, diga para Ele: conte comigo, Senhor, conte comigo, eu vou trabalhar, eu vou fazer a tua obra. Aleluia. É pela graça que nós podemos fazer isso. Querido Senhor, ouvimos a tua palavra e por ela somos desafiados. Hoje não é noite de nós exigirmos nada. Não é noite que viemos aqui para murmurar, Senhor. Viemos aqui para dizer: obrigado por tua graça. Obrigado por tão maravilhosa graça. Obrigado por tudo que imerecidamente o Senhor nos tem dado. E agora, Deus, abençoa aqueles que assumiram compromisso contigo nesta noite aqui. Dê-lhes mais graça. Desperta-os por tua graça, capacita-os por tua graça, e usa cada um de nós, Senhor. Usa, Senhor, cada um aqui nesta noite. Queremos ser teus instrumentos, nos chamaste para a tua obra. Queremos trabalhar para ti. Não queremos ser aqueles que continuam na praça inúteis. Queremos ser os trabalhadores, mesmo que os da última hora, mas queremos trabalhar para ti, e que a tua graça maravilhosa nos capacite, porque temos a certeza que vale a pena trabalhar para o Senhor. Deus generoso e fiel e maravilhoso tu és. Por isso nós te agradecemos e te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Que Deus, a sua graça, continue abençoando a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa noite? Amém. Fomos todos abençoados aqui. Glória a Deus. Próximo domingo pela manhã nós temos a Santa Ceia. Todo crente batizado em Jesus, você que está em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, deve participar da Santa Ceia. Domingo, 9h30 da manhã, esteja aqui presente para ouvir uma palavra, direção do seu pastor presidente, pastor Silas Malafaia, o pastor presidente dessa igreja. E o nosso culto de celebração às 18 horas. Não vem sozinho não, traz alguém, chama alguém para vir com você. Convide lá seu vizinho, seu parente, seu amigo. Vamos realizar aqui uma grande festa nesse próximo domingo. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Que você tenha uma semana de paz, uma semana de bênção. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao teu redor, te guardando, te livrando de todo mal.
Que o Senhor possa te dar sabedoria para cada decisão que você precisar tomar. Que você possa ser alcançado, surpreendido pelas bênçãos de Deus nesse mês de setembro. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos. Digam amém. Vá em paz. Deus abençoe. Você que pode, passa ali na livraria, adquire o livro do pastor Kleber Maia. Eu tenho certeza que vai trazer conhecimento e edificação para a sua vida, ok? Passa lá, está lá na nossa livraria. Você pode passar na máquina, pode passar no cartão de crédito para facilitar você.